Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje nós faremos um exercício baseado nos conceitos de controlador e PID. Nosso sistema é um tanque, onde eu tenho o nível sendo medido por um sensor transmissor e enviado ao controlador para ajustar a vazão volumétrica Q2, que é a minha variável manipulada. A vazão Q1, nesse caso, é uma vazão sujeita a perturbações, a mudanças, e essa será a minha variável perturbação do sistema. Considerando a densidade e a área de seção transversal constantes e a vazão uma função do nível dentro do meu tanque, o modelo ele é dado pelo balanço de massa do meu sistema, onde eu consigo relacionar, nesse caso, o nível dentro do tanque com Q1, que é a minha perturbação, e com Q2, que seria então a minha variável manipulada, sendo aí Kp igual a R e tal igual a RA. Ambas são funções de primeira ordem. Além disso, se eu desconsiderar a dinâmica do transmissor, transdutor e da válvula, então fazendo isso apenas como ganhos constantes, eu vou ter esse diagrama do meu sistema. Eu envio aqui um valor de referência, tá? No caso, em pés, para o meu sistema, e isso precisa ser convertido em um sinal elétrico para o controlador compreender. Ao mesmo tempo, a mesma conversão ela é feita da medida da variável controlada. Eu tenho aqui, então, o erro, que é definido pelo set point menos a variável medida, e isso alimenta o controlador, que define, então, um sinal de saída P. Esse sinal de saída, ele precisa ser convertido em um sinal de pressão, tá? Antes ele era um sinal elétrico, para que isso atue na minha válvula e defina qual seria, então, aquela vazão Q2 que vai ser manipulada. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui um Q1 que entra no meu ponto de soma, e os dois, eles têm a mesma função de transferência, então ela pode ser colocada aqui após esse ponto de soma. Caso contrário, teria que ter uma função de transferência na corrente Q2 e outra na corrente Q1, e isso define o nível do meu processo. O exercício, então, ele tem como objetivo calcular a função h de t e o offset para as seguintes situações do sistema anterior. A primeira situação, eu tenho um controlador proporcional e uma mudança no set point, que seria o que a gente chama de problema servo, e depois um controlador proporcional e uma mudança na perturbação, no distúrbio. Então, primeiro, para o nosso problema, nós vamos trabalhar aí primeiro com a mudança de set point em um controlador proporcional. Nosso objetivo vai ser determinar, então, o novo set point que ele vai alcançar após uma perturbação degrau no set point de amplitude M e o offset do meu sistema. A primeira coisa que nós precisamos é trabalhar o tipo de problema. Eu tenho uma mudança no set point, ou seja, esse é um problema servo, onde eu preciso trabalhar, então, com a função de transferência de H que relaciona essa variável com o H do set point. Se nós analisarmos lá, eu tenho, então, o Kc, que vai ser o controlador proporcional, tá? Aqui, então, esse Kc, ele vem
daqui do tipo de controlador, KV, KIP, KP, KM e aqui um tal S mais 1. E eu tenho 1 mais a função de transferência da malha fechada, que é o KC, KV, KIP, KP, KM, dividido por tal S mais 1. Nós podemos, então, primeiro tirar o mínimo, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu vou chamar todos esses ganhos aqui, tá? Todos esses ganhos de um KOL, certo? Fazendo isso, então eu fico com uma H do set point, um H em relação ao H do set point, tirando aqui o mínimo múltiplo, vai ficar KOL, tal S mais 1 mais KOL, certo? Se eu dividir, vou colocar aqui em vermelho para ficar destacado, 1 mais KOL, que é o meu termo independente aqui, e aqui isso é 1 mais KOL. Isso se torna uma função de transferência de primeira ordem na forma padrão, que é K1 tá um S mais 1, sendo que nesse caso o K1 vai ser o que eu chamei de KOL dividido por 1 mais KOL, e o T1 vai ser o tal dividido por 1 mais KOL, certo? Feito isso, nós encontramos aqui a nossa função de transferência. Eu preciso aplicar um degrau no meu set point. O H, então, ele vai ser a minha função de primeira ordem vezes, que nesse caso é um degrau de amplitude M, certo? Isso vai resultar em K1 tá um S mais 1 vezes MS. Se eu aplicar aqui a Laplace inversa naquela minha função para o H, eu chego então no desvio do meu sistema, que é K1M 1 menos exponencial de menos t sobre T1, ok? Essa, então, é a minha resposta para o meu sistema, tá? O offset, ele vai ser dado, então, pelo H do set point que eu encontro, que eu deveria ter, na verdade, né? Pelo H que eu realmente alcanço. Esse H do set point é o desvio que eu deveria ter em relação ao set point. O meu set point, ele deveria aumentar o tamanho M, que é o tamanho do meu degrau. Então, eu tenho M, mas na verdade aqui eu vou alcançar o quê? Um K1M, que eu chego nessa equação aqui com T igual a infinito, certo? Aqui, para o meu degrau, nós vamos lembrar o seguinte, é um problema servo, onde eu tive um degrau aplicado aí no meu set point. Então, a mudança do set point aqui seria a amplitude desse degrau, ok? Se eu substituir o K1, isso aqui vai ficar M1 mais KOL.
Usando o mesmo sistema, mas agora fazendo uma mudança na carga ou na perturbação, eu também quero definir o meu offset e qual é o set point que o meu sistema vai alcançar aí, ok? Então, como a minha mudança é uma mudança na carga, esse problema é um problema regulador. Nesse caso, a função de transferência que eu tenho que utilizar como base é a função de transferência que relaciona a minha perturbação com a variável de saída, certo? Essa função, ela vai ser dada por caminho direto, que é o Kp tal S mais 1 mais a função da malha fechada. Da mesma maneira, eu vou chamar esse termo de KL, certo? E vou tirar o meu mínimo múltiplo comum aqui entre numerador e denominador. Então, essa função, ela vai ficar Kp dividido, desculpa aqui, gente, errado, por tal S mais 1 mais KL. Dividindo em cima e embaixo por 1 mais KOL, eu vou ter aqui uma função de transferência com um ganho K2, uma função de transferência também de primeira ordem, tá? E uma constante que eu chamarei aqui de τ1S mais 1, já que é a mesma constante do outro problema. Essa é a equação característica desse problema, ela não modificará, tá? O que é importante aqui é que, nesse caso, o K2, ele é Kp dividido por 1 mais KOL, certo? Feito isso, nós vamos trabalhar, então, com o meu problema. Para uma mudança de amplitude M na variável perturbação, que é o Q1, aí a resposta, ela vai ser dada, então, trabalhando essa função de transferência, tá? Que foi o K2 dividido pelo τ1S mais 1, aplicando o Q1, então, como um degrau. Isso vai ficar H de S é igual K2 τ1S mais 1 vezes o meu degrau. Aplicando aqui a Laplace inversa, isso me resulta, então, numa H de T, desvio, é igual K2M 1 menos exponencial de menos T sobre τ1. E o set point, nesse caso, será K2M. Para calcular o offset, a definição de offset, então, é o ponto em que eu queria chegar menos o ponto em que eu cheguei, né? Então, aqui, como a gente está trabalhando em variável desvio, a distância que eu gostaria de percorrer menos a distância que eu realmente percorri, que seria, então, isso daqui. Nesse caso, o H é o K2M, mas, diferente do anterior, qual é o desvio no set point? Nesse caso, o problema é um problema regulador. Não há desvio no set point, há desvio na perturbação do meu sistema. Então, essa variável, ela é zero. Eu não tive nenhum desvio. E aqui,
Isso significa, então, que o meu offset, ele vai ser menos KP vezes M, dividido por 1 mais KOL. Eu tendo o valor dessas constantes, eu consigo encontrar aí quais são os valores de offset e set point do meu sistema. Eu deixei, então, para que vocês possam fixar os conceitos sobre controladores, duas propostas. Eu quero agora também uma mudança no set point, mas com o controlador PI, e uma mudança no distúrbio, porém também com o controlador PI. O objetivo é o mesmo, calcular a função do H e do offset para essas situações. Eu finalizo aqui esse exercício. Obrigada e bons estudos!